O período eleitoral está chegando e boa parte dos eleitores brasileiros acreditam que o seu candidato é o melhor para o Brasil. Mas será que realmente essas pessoas estão corretas? Afinal de contas, qual é o melhor para o Brasil? Fique comigo que depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais acerca disso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e hoje eu quero falar acerca de quem é o melhor para o Brasil. Eu sei que na época eleitoral nós temos a nossa opinião política, acreditamos que o candidato X ou o candidato Y é o melhor, mas a palavra de Deus já nos revelou isso há muito tempo atrás, e é justamente isso que eu quero discutir com cada um de vocês. Para isso nós vamos ver o que a palavra nos diz no Salmo 33, versículo 12, que diz o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sem dúvida alguma, um povo que foi muito patriota e muito preocupado com a sua nação foi o povo judeu. E o povo judeu tinha convicção de que era um povo correto, pois eles tinham a bênção do Deus que era o Criador do céu e da terra. E é justamente por isso que o salmista afirma que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem ele escolheu para ser a sua herança. E eu tenho plena convicção de que as palavras ditas pelo salmista há milhares de anos, sem sombra de dúvida, se encaixam na nossa realidade hoje. O problema das pessoas, seja do povo brasileiro ou de qualquer outro povo, é que no período eleitoral eles colocam todas as suas esperanças e as suas expectativas na mão de um homem ou até mesmo de um partido político, quando na realidade nós temos de estar convictos de que o único que tem poder para governar bem uma nação e até mesmo todo o planeta Terra é o nosso Deus. Este, sem sombra de dúvidas, é o melhor para o Brasil, o nosso Senhor. Se nós, como nação, decidirmos juntos cumprirmos os mandamentos e fazermos a vontade de Deus, vontade esta, aliás, que é boa, perfeita e agradável, então sim, nós seremos uma nação feliz. Quem sabe agora você está dizendo, mas você quer dizer que nós devemos simplesmente confiar em Deus e deixar a eleição de lado, deixar que outros escolham por nós? Não, não é isso que estou querendo dizer. Nós temos que ter a consciência de que somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. Então, sim, nós devemos lutar pela nossa nação e optarmos por aquele que aos nossos olhos é o melhor, aquele que talvez pode vir a solucionar os problemas que a nossa nação tem. Mas nós precisamos ter um entendimento. Seja o homem ou a mulher que assumir o poder no Brasil nos próximos 4 anos, este não será perfeito e nós não podemos ter toda a nossa confiança e a nossa plena convicção naquilo que ele ou ela pode vir a fazer. A palavra de Deus também fala acerca disso. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5 do seu livro, diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força. Portanto, quando nós estamos colocando
toda a nossa convicção em um homem para governar a nação, nós estamos declarando que a nossa dependência não está mais vindo da parte de Deus. Então, se nós confiarmos plenamente nos governantes, Deus automaticamente não estará governando mais a nossa vida. Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. E no versículo 7 desse mesmo capítulo 17, ele diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então nós temos que ter a convicção de que acima de qualquer governador humano está o nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é aquela que há de prevalecer independentemente de quem ganhar essa próxima eleição. Falando um pouco mais da nação judaica, houve um período em que a nação cresceu muito e estava indo muito bem em todas as áreas da sua vida, seja na economia, na área espiritual, na relação com os seus vizinhos. E esse período ficou conhecido como os Anos Áureos de Israel, que foi a época em que a nação foi governada por Davi e também por seu filho Salomão. Mais especificamente por Davi, porque foi Davi quem deu início a esse grande avanço. E é interessante vermos o que a Bíblia diz acerca de Davi. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz que Deus encontrou em Davi um homem que era segundo o seu coração. Então, no momento que a nação judaica foi governada por um homem segundo o coração de Deus, que seguia todas as orientações de Deus, ela foi bem-aventurada e teve o melhor período da sua época. Hoje, nós sabemos que independente de quem assumir o governo, não será alguém que será guiado plenamente pelo coração de Deus. Afinal de contas, todo homem é falho. Por isso, nós não devemos depositar nossa plena confiança nele. Além disso, a Bíblia afirma no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, que é Deus quem estabelece os reis e quem remove os reis. Portanto, o resultado dessa eleição já está nas mãos do Senhor. Nós temos que crer em um Deus que é onipotente e onisciente. Ele pode todas as coisas e ele tem consciência de todas as coisas. Então, como eu disse anteriormente, como cidadãos terrenos, nós temos que sim expor nossas opiniões e lutarmos por aquilo que acreditamos ser o melhor. Mas nós temos que lembrar que é Deus quem tem o controle de todas as coisas e é Ele quem estabelece o próximo presidente, o próximo governador, ou seja quem for que estará no poder. Portanto, lembre-se, tudo está debaixo das mãos e da autoridade de Deus. Para embasarmos isso ainda mais, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que toda a autoridade vem de Deus. E é bastante interessante nós olharmos com mais atenção para esse versículo. Afinal de contas, quando Paulo escreve esta carta, a nação judaica e também todos os cristãos estavam debaixo do domínio de Roma e os romanos diziam que o imperador deveria ser adorado, quando os cristãos e os judeus afirmavam que apenas Deus devia ser adorado. Portanto, aquilo que o governo humano dizia era contrário àquilo que o governo divino estava estabelecendo para o seu povo. Mesmo assim, Paulo afirmou que a autoridade que estava posta naquele momento era uma autoridade vinda da parte de Deus. Portanto, mesmo que os governantes não concordem plenamente com aquilo que Deus nos ordena, nós temos que ter a consciência que aquele que vir ao poder será posto lá pelo Senhor. E nosso papel como cristãos é orarmos pelas autoridades.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que nós devemos orar pelas autoridades a fim de que elas exerçam o poder com autonomia, mas também com responsabilidade, pensando no bem do povo. Então, o nosso papel como cristãos na época de eleição é este: em primeiro lugar, lembrarmos que bem-aventurada é a nação que é governada por Deus, cujo Deus é o Senhor, seja isso como nação ou na nossa vida individual. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que nós seremos bem-aventurados quando confiarmos plenamente em Deus e não nos homens que serão estabelecidos. Em terceiro lugar, a Bíblia deixa claro que é Deus quem estabelece e remove os reis, afirmando também que não existe autoridade que não vem da parte do Senhor. E em quarto lugar, como verdadeiros cristãos, independente de quem assuma o poder, este deve estar debaixo das nossas orações. Portanto, não olhe simplesmente para o resultado das eleições. Se o nosso candidato vencer, a tendência é que nós fiquemos satisfeitos. Mas se o nosso candidato perder, isso não pode gerar dentro do nosso coração uma revolta, ou então nós nos colocarmos contra aquele que está no poder. Pelo contrário, como verdadeiros cristãos, este homem ou esta mulher deve ser coberto pelas nossas orações, a fim de que ele governe debaixo da potente mão do Senhor. Confie em Deus, não confie nos homens. O melhor para o Brasil é que quem esteja no trono é o soberano, verdadeiro e único Deus. Eu espero que o Senhor possa abençoar a tua vida, que você possa votar conscientemente, mas independente do resultado, saber que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem está governando todo o nosso mundo e tudo aquilo que acontece aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você também se inscreva no meu canal, deixe aí embaixo um comentário que é bastante importante e também compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa governar a nossa nação e, acima de tudo, o nosso coração. Eu estarei retornando na próxima oportunidade, se Deus quiser e assim me permitir, com mais uma reflexão acerca da palavra de Deus. Um forte abraço e que o nosso Senhor abençoe a tua vida.